Você está cercado de vozes que exigem sua atenção, empurrado por opiniões, pressionado por urgências que não são suas. Todo mundo falando, quase ninguém ouvindo. E, no meio desse ruído, existe um lugar que a maioria teme, mas que poucos descobrem: o silêncio. É nesse território que a sua força nasce. É nesse vazio aparente que a sua consciência se alinha. Se você quer direção, foco e respeito, aprenda a silenciar. Porque o silêncio não é a ausência de resposta, é a escolha de responder com lucidez. Ele não é fuga, é estratégia. Ele não é fraqueza, é domínio. Olhe para a sua vida com sinceridade. Quantas discussões você prolongou porque precisou ter a última palavra? Quantas vezes você explicou demais para quem não tinha intenção de compreender? Quantos minutos, horas e dias foram gastas tentando provar um ponto que, lá no fundo, nem precisava ser provado? O silêncio corta esse desperdício. Ele protege a sua energia do jogo de egos, corta as linhas do teatro social e devolve a você aquilo que mais vale: o controle da própria reação. O estoicismo ensina que existe um espaço entre o que acontece e o que você faz com o que acontece. Esse espaço é a sua liberdade. O silêncio expande esse espaço. Você respira, você observa, você escolhe e, quando escolhe, você governa. Quem reage no impulso é conduzido por qualquer provocação. Quem silencia primeiro, decide depois. E quem decide depois, decide melhor. Tente algo simples hoje. 5 minutos de silêncio total, sem música, sem tela, sem movimentar as mãos. Só você e a sua mente. Vai parecer interminável. O corpo vai inquietar. A mente vai gritar. Ela vai trazer à tona tudo o que você empurrou para baixo do tapete. Dúvidas, medos, ressentimentos. É por isso que o silêncio assusta. Ele arranca as distrações e deixa você frente a frente com aquilo que precisa ser resolvido. Mas é nesse incômodo que a vida muda de direção. O que você não encara, te governa. O que você encara, te obedece. Silenciar não é se omitir. É escolher o campo onde a batalha será lutada. Muitas lutas se vencem sem levantar a voz. Uma postura firme, um olhar calmo, uma presença que não se abala. Isso desarma mais do que qualquer argumento. O mundo confunde volume com verdade. O estoico sabe que verdade tem densidade, não decibéis. Há momentos em que falar é necessário. Há causas que exigem voz. Mas no cotidiano, no atrito pequeno, no conflito repetido, o silêncio é a espada que corta o círculo vicioso da reatividade. Existe um segredo que os sábios guardam. Quem fala menos, vê mais. Quando você não está ocupado planejando a próxima frase, você enxerga gestos, microexpressões, variações de tom que entregam mais do que 1000 argumentos. Você percebe quando alguém tenta manipular, quando alguém fala por medo, quando a agressividade é só máscara para a insegurança. Você aprende a separar ruído de sinal. E com o tempo, sua palavra se torna rara e valiosa. Falar pouco faz sua voz pesar mais, porque ela vem depois de observar, processar, decidir. O silêncio, usado como resposta, é uma prova de poder emocional. Nem toda provocação merece palco, nem toda crítica merece explicação, nem toda distorção merece correção. Quando você escolhe calar diante do veneno, você deixa claro que sua paz não está à venda. Você está dizendo: não negocio meu foco, não negocio meu tempo, não entro em arenas que não somam. Essa disciplina não nasce do orgulho, nasce do entendimento de que sua energia é limitada e deve ser colocada onde gera resultado real. Mas cuidado, silêncio não é ferramenta de fuga. Se você se cala para evitar conversas difíceis que precisam acontecer, isso não é estratégia, é covardia. O silêncio estoico é consciente. Ele discerne quando calar é sabedoria e quando falar é dever. Ele sabe que limites claros exigem palavras diretas. Ele também sabe que dignidade não precisa de discurso longo. Fala-se o necessário, mantém-se o eixo, segue-se em frente. A pressa machuca aquilo que o silêncio cura. Existe uma fadiga
que só aparece quando tudo para. A dor que você não processou, a frustração que você cobriu com produtividade, a ansiedade disfarçada de ambição. O silêncio traz isso à luz. Dói no começo, mas a dor que é vista pode ser resolvida. O barulho só anestesia. Silenciar é convidar o coração a falar sem filtros. É abrir espaço para entender o que você está tentando resolver por fora, quando, no fundo, só vai se curar por dentro. Escrever em silêncio, caminhar em silêncio, respirar em silêncio. Pequenas práticas que desatam nós profundos. O silêncio também é a arte de não se explicar o tempo todo. Viver para provar é viver cansado. Viver para ser entendido por todos é viver prisioneiro. Algumas escolhas vão ser incompreendidas e tudo bem. O tempo é melhor advogado do que qualquer discurso. A consistência do seu comportamento fala mais alto do que a urgência de convencer quem não quer escutar. Explique quando for útil. Fora isso, caminhe. A sua paz é prioridade. A autoridade silenciosa nasce dos hábitos invisíveis. Ela está no autocontrole quando seria fácil explodir. Está no não firme, dito sem arrogância. Está na serenidade diante da crítica. Está em esperar os outros terminarem antes de falar. Está em sustentar a própria posição sem pedir permissão emocional. Quando você fala pouco e vive muito, as pessoas passam a observar o que você faz. A presença fica mais forte que qualquer slogan. O respeito vem da coerência, e a coerência é filha do silêncio. Quantas vezes você se arrependeu do que disse no calor do momento? Palavras são flechas, lançadas, não voltam. O silêncio, nesses momentos, é sua armadura. Ele cria o intervalo que separa a reação da escolha. Respire, atrase sua resposta em segundos. Releia mentalmente o que você diria. Avalie o impacto. A urgência emocional quase sempre é uma mentira do ego. Depois de um minuto, o que parecia vital já não é tão importante. Você ficou maior do que o impulso. Isso é força. A falta de foco, muitas vezes, não é falta de disciplina, é excesso de ruído. Se você passa o dia alimentando distração, não espere nitidez na hora de decidir. O silêncio arruma a casa. Imagine sua mente como uma sala com muitas vozes. O silêncio baixa uma por uma. Sobra espaço. Entra luz. Você vê o que é prioridade. Sem silêncio, você é consumido pelo urgente e esquece o importante. Com silêncio, você faz o essencial e deixa o resto onde deve estar, fora. O silêncio também é um portal para a autossuficiência. Quando você fica tempo suficiente consigo mesmo, a necessidade de validação diminui. Você deixa de buscar palmas para cada passo. A régua passa a ser interna. Perguntas mudam. Em vez de "o que vão pensar?", você se pergunta: "Isso é coerente comigo?". A voz externa perde força. A voz interna ganha timbre. E quando essa voz se firma, a sua vida se simplifica. Você se veste por propósito. Você trabalha por sentido. Você escolhe por valores, não por pressão. Silenciar não transforma você em pedra. Isto não é apatia, é presença. O estoico sente tudo, mas não é governado por nada. Ele observa a raiva se levantando e decide não carregá-la para a conversa. Ele percebe a ansiedade e volta para o corpo, para a respiração, para o passo seguinte. A diferença entre quem vive num eterno incêndio e quem mantém o eixo não é sorte, é treino. E o treino começa no silêncio. Minutos diários, repetidos, protegidos. Prática simples para hoje. Escolha 3 momentos de silêncio deliberado. Primeiro, antes de abrir o celular ao acordar. 2 minutos olhando para um ponto fixo, respirando. Segundo, antes de enviar qualquer mensagem importante, 20 segundos de pausa, relendo o que escreveu. Terceiro, antes de dormir, 3 minutos em completa quietude, lembrando uma única ação do dia que te tornou mais inteiro. É pequeno, mas consistente. O corpo aprende, a mente agradece. A sua voz, quando sair, sairá do lugar certo.
O silêncio também reordena relacionamentos. Você não precisa se defender de cada comentário, tampouco corrigir cada erro do outro. Responda ao que é digno da sua energia. Para o resto, ofereça presença estável. Você vai perceber que muitos conflitos se alimentavam da sua disponibilidade em alimentá-los. Quando você tira a lenha, o fogo apaga. Quando você mantém compostura, a conversa toma outro tom. Quando você não aceita o convite para a arena, o jogo perde sentido. Há um equívoco comum: confundir silêncio com frieza. O silêncio estoico é quente, vivo e atento. Ele olha nos olhos, ele escuta, ele acolhe. Ele só não joga o jogo do ego. Ele escolhe rituais de presença. Caminhar sem fone por 5 minutos. Fazer uma refeição sem telas. Praticar a respiração quadrada por 1 minuto antes de reuniões difíceis. Escrever 3 linhas sobre o que realmente importa hoje. Pequenas âncoras que seguram você no lugar certo. Lembre-se de uma regra direta: nem tudo que te toca merece resposta. Responder é ceder o volante. Silenciar é continuar dirigindo. Você não foi feito para reagir a tudo. Você foi feito para conduzir a si mesmo. Quando a tempestade passar, quem guardou o centro será lembrado como forte, não quem venceu no grito. A reputação sólida nasce onde o barulho termina. No fim, o silêncio revela o essencial, a sua voz interior. É ela que define direção, filtra prioridades, sustenta limites. É ela que te lembra que a sua vida não é um debate público, é uma obra de disciplina, propósito e calma. Falar menos não te faz menos relevante, te faz mais preciso, te faz inteiro, te faz livre. Se você chegou até aqui, leve consigo uma decisão simples. Antes de qualquer resposta, um momento de silêncio. Antes de qualquer confronto, um momento de silêncio. Antes de qualquer grande escolha, um momento de silêncio. Faça disso um código pessoal. O mundo vai tentar te empurrar para o barulho. Você vai escolher o eixo. O barulho quer provar força. O silêncio prova domínio. E quem domina a si mesmo não precisa dominar mais nada. Esta é a porta de entrada. Na próxima parte, vamos aprofundar a prática, silêncio como disciplina diária, protocolos de reatividade zero, comunicados cirúrgicos, como manter autoridade sem elevar o tom, como construir respeito com presença e como transformar o silêncio em foco brutal para executar com consistência. Porque silêncio não é apenas um conceito bonito, é uma tecnologia de mente para quem quer vencer sem se perder. Você quer se tornar alguém respeitado? Aprenda a falar quando é necessário e a calar quando o mundo grita. O verdadeiro poder não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. E o silêncio é o campo onde essa batalha é travada todos os dias. Ele te dá uma vantagem que poucos têm, a de não ser previsível, a de observar o jogo inteiro antes de jogar. A maioria das pessoas entrega o próprio poder nas primeiras palavras. Elas reagem, se explicam, se justificam, se defendem. O silêncio, ao contrário, é o escudo que protege o seu centro. Quando você escolhe não reagir, você mostra que não está no mesmo nível de quem vive no impulso. A calma é invencível, dizia Marco Aurélio. Não porque ela não sente o caos, mas porque aprendeu a permanecer imóvel dentro dele. Você quer testar sua força? Fique em silêncio diante da provocação. Veja como o corpo quer agir. Veja como o ego grita por resposta. E escolha não fazer nada. Escolha ficar. Esse é o treino. É nesse segundo de pausa que a mente aprende a mandar no instinto. O silêncio é a ponte entre o que você sente e o que você decide. E cada vez que você o pratica, a distância entre o estímulo e a reação aumenta, junto com a sua liberdade. As pessoas confundem silêncio com fraqueza, mas ele é o contrário disso. O silêncio é a força do guerreiro que já conhece o próprio poder e não precisa exibi-lo. É a confiança do homem que não precisa vencer toda discussão para se sentir inteiro. O silêncio é o domínio do leão que não responde ao latido do cachorro.
Mas cuidado, o silêncio exige propósito. Ele precisa vir acompanhado de consciência. Silenciar por medo é submissão. Silenciar por sabedoria é poder. Quando você cala para evitar o confronto que precisa acontecer, está se traindo. Mas quando cala porque entende que responder seria se rebaixar, está se fortalecendo. Saber a diferença é o que separa o sábio do covarde. Use o silêncio para pensar. Use o silêncio para analisar. Use o silêncio para escolher. Cada vez que você se cala, o mundo mostra mais de si. As pessoas se revelam. Os verdadeiros aliados aparecem. Os falsos se contradizem. Quem é seguro fala pouco. Quem é inseguro fala demais. Quem é inteiro observa. O silêncio é também o mestre do foco. Ele te treina para suportar o tédio. Ele te treina para manter a atenção em uma só coisa, enquanto todos correm atrás de tudo. No silêncio, você aprende a trabalhar sem precisar ser visto, aprende a construir sem precisar ser aplaudido, aprende a seguir firme mesmo quando ninguém entende o que você está fazendo. Enquanto os outros gritam por atenção, você se torna invisível, e é justamente por isso que se torna poderoso. Porque o mundo só vê o resultado, mas nunca entende o processo. E o processo é feito de longos períodos de silêncio, de dias em que ninguém reconhece, de noites em que ninguém aplaude. Mas é ali que você cresce, porque é ali que você se ouve. O silêncio te protege de desperdiçar energia com o que não importa. Ele é o filtro que separa o essencial do ruído. Ele te faz pensar antes de agir. E pensar antes de agir é o que diferencia quem vence de quem apenas reage. Cada palavra economizada é energia guardada para uma ação mais precisa. Cada discussão evitada é um foco preservado para o que realmente importa. O silêncio também é a arte de sustentar presença. Quando você entra em um ambiente e fala pouco, observa muito e age com calma, sua energia muda o clima. As pessoas sentem. Elas prestam atenção não porque você grita, mas porque você está inteiro. A autoridade silenciosa é magnética. Ela não impõe respeito, ela o atrai. E essa autoridade nasce do hábito de ser coerente. Quem vive o que fala não precisa falar muito. Quem é consistente não precisa se explicar. Quem é íntegro não precisa se defender. As palavras perdem valor quando não vêm de dentro, mas quando vêm de dentro, poucas bastam. A mente estoica entende. A fala é o último passo, nunca o primeiro. Primeiro vem a observação, depois o raciocínio e só então a palavra. O silêncio é o intervalo que permite isso acontecer. Ele é o freio do instinto, o respiro antes da ação, o escudo da razão. E é esse intervalo que constrói homens inabaláveis. O silêncio é também a cura da alma inquieta. Em um mundo que vem depressa como virtude, parar é um ato de coragem. E no silêncio, o que é verdadeiro volta à superfície. Você descobre que não precisava de tanto, que não era o mundo que te deixava pesado, era o excesso de informação, de expectativa, de comparação. O silêncio corta o excesso e deixa só o essencial, o que é seu, o que é puro, o que é real. E quando você entende isso, tudo muda. Você para de buscar aprovação, para de tentar impressionar, para de se justificar e começa a viver. O silêncio é o momento em que você deixa de representar e volta a ser. Os grandes homens da história tinham isso em comum. Falavam pouco, não porque eram tímidos, mas porque sabiam que o tempo da fala é precioso demais para ser desperdiçado com o que não eleva. Marco Aurélio escrevia em silêncio, meditava em silêncio, governava em silêncio. Epicteto ensinava que é melhor ouvir e refletir do que gritar e se perder. Sêneca dizia que o verdadeiro sábio fala quando suas palavras valem mais do que o seu silêncio. Essa é a filosofia dos que evoluem. Falar menos, observar mais, agir com precisão. Cada palavra dita deve ter peso, e o peso só vem da pausa. Quer dominar a si mesmo? Pratique o silêncio. Quer ganhar respeito? Pratique o silêncio. Quer ser lembrado? Pratique o silêncio. Porque o mundo esquece quem fala demais, mas respeita quem fala na hora certa.
Então, da próxima vez que o ego quiser responder, cale. Quando a raiva quiser agir, respire. Quando o medo quiser explicar, espere. E veja como o silêncio muda o rumo de tudo. Você não precisa vencer no grito, precisa vencer no controle. O silêncio é o som da sabedoria. É nele que o homem encontra a própria voz, sem precisar elevá-la. E quando você se acostuma a esse poder, descobre algo maior. O silêncio é o ambiente onde o espírito se fortalece. Nele você constrói a paciência, molda o caráter e afia a mente. É nele que você entende que não precisa de plateia para crescer, nem de barulho para existir. Você quer liberdade? Então conquiste o domínio sobre a própria fala. Quer grandeza? Então aprenda a ficar calado até que suas ações falem por você. Porque no fim, os fortes não se justificam, os sábios não gritam, os disciplinados não precisam provar. Eles apenas vivem, e o silêncio cuida do resto. O silêncio é a fortaleza do estoico. É o campo onde o caos perde força e a consciência ganha forma. É o escudo que te separa do mundo e o portal que te conecta a si mesmo. E se você entendeu o poder disso, lembre-se, na próxima vez que o mundo quiser te arrastar para o barulho, mantenha-se firme. O silêncio é o seu campo de batalha. Guarde-o, proteja-o, viva dentro dele. Porque quando o barulho acaba, o que sobra é quem você realmente é. Se essa mensagem falou com você, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de paz, de foco e de direção. Deixe seu like, inscreva-se no canal O Viking Estoico e continue sua jornada de autodomínio. O silêncio é a arma dos sábios, e a partir de hoje, também será a sua.